Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Explicamos no último episódio a necessidade de reconhecer o descer, O primeiro degrau. Reconhecer as suas falhas, os seus erros, reconhecer que precisa do Senhor. Falamos também a necessidade de entrarmos nessa batalha espiritual, que o mundo espiritual existe. Falamos também em questão de entrega, de entregar a vida a Cristo, de assumir como seu Senhor e Salvador. E uma das formas, na verdade, a melhor forma de demonstrar a nossa crença, a nossa vida ao Senhor, é o batismo nas águas. É uma necessidade para aquele que realmente quer assumir com Cristo um compromisso. O batismo nas águas não é para uma criança recém-nascida, porque uma criança está vindo ao mundo agora e não tem pecado algum. O batismo nas águas é para pessoas como nós, que já temos consciência do bem e do mal, já sabemos reconhecer as nossas atitudes, já sabemos escolher qual caminho queremos seguir. E um exemplo bem claro que não precisava foi quando o Senhor Jesus ele foi batizado por João Batista. João Batista já estava ali anunciando o reino de Deus, que o Filho do Homem, que o Filho de Deus viria, e estava levando ao povo arrependimento. E Jesus, vendo essa situação, este homem pregando sobre o arrependimento, ele sem precisar, porque ele veio com o intuito de ser o sacrifício vivo, perfeito, não tinha pecado algum, andava conforme a vontade de Deus. Ele, na sua humildade e para ficar como exemplo, ele foi batizado por João Batista. E quando foi batizado, João Batista disse: Senhor, como o Senhor quer que eu batize o Senhor? Sendo que não sou digno nem de atar a sandália dos vossos pés. Mas a palavra tinha que se cumprir. A palavra tinha que se cumprir, Jesus foi batizado para que viesse ser exemplo para cada um de nós. Para os maiores religiosos, os mais conceituados na palavra, reconhecer o batismo. E o batismo nas águas não é como muitos por aí eu já vi pregar, que tem que batizar na sua igreja, ou batizar até morrer o velho homem. Não. O batismo é um só, é único. Uma vez que você se batiza nas águas, você está demonstrando a sua crença e a sua entrega a Deus. Aí você fala assim: mas eu me batizei nas águas e voltei para o mundo. Mas você se batizou nas águas. Um novo batismo não vai fazer você uma nova criatura. Não vai levar você a ser uma pessoa diferente. De forma alguma. Porque o batismo é um só. A partir do momento que você se batiza nas águas, independente do ministério que você esteja, você não está aceitando o ministério. Você não tem que aceitar um ministério
Vou falar alguns ministérios, tá? Mas não criticando nenhum deles. Você não está aceitando a Assembleia de Deus, você não está aceitando a Deus de amor, você não está aceitando a Universal, você não está aceitando a Graça, você não está aceitando a Mundial, você não está aceitando não é a Igreja Congregação do Brasil, você não está aceitando, não é um ministério, não é um líder religioso. Você está aceitando a Cristo Jesus na sua vida. Então, o seu batismo serve para qualquer ministério. E o líder que pregar contra isso, ele está contra a palavra de Deus. Eu já vi situação assim, se for batizado, eu já encontrei situações assim. Em que ministério você foi batizado? No ministério fulano de tal. Então você tem que fazer o cursinho e batizar de novo. Quando Jesus foi batizado ali, vamos voltar à palavra, né? Ele fez cursinho para ser batizado? Ou as pessoas a seguir Jesus faziam cursinho? Não. Era entrega, simplesmente. O que vai ensinar você a ser um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, é o alimentar da palavra, que vamos falar sobre isso. Então o batismo não precisa, como muitos pregam, uma preparação, não. Precisa de atitude. Atitude. Há situações na vida que não é uma preparação, não. São atitudes que vai trazer em você uma vida com Deus ou não. É o primeiro passo para aquele que quer ter uma vida com Deus, é se entregar. Mas não estou preparado. Você não vai estar preparado nunca, se for olhar dessa forma. Nunca vai estar preparado. Mas é cedo demais. Mas não, é crer. Crer. João Batista estava levando o povo ao arrependimento. Não estava dando doutrinas ali humanas para preparar a pessoa para aceitar Jesus. Não, é crer. Aí a mudança acontece dia após dia. Dia após dia. Não existe mudanças radicais. Não existe. Eu tenho que me preparar tantos meses. Não, você tem que entender o que é o batismo. Você tem que procurar entender o que é o batismo. O batismo é arrependimento. Você demonstra o arrependimento e você se coloca à disposição de Deus de se tornar uma velha criatura, um novo homem, uma velha mulher, largando as coisas mundanas. Não dizer que você vai ser uma pessoa perfeita após o batismo nas águas, que não vai ser. Quem pensa ou age dessa forma, ela vomita a santidade, mas na verdade está podre por dentro. Porque o batismo é você aceitar a Cristo. É você se entregar a Cristo. É a prova que você está se entregando a Cristo Jesus e assumindo Ele como seu Salvador. Aí você fala assim, mas se me afastar da igreja, eu tenho que me batizar de novo? Não, o batismo é um só. Você tem que se reconciliar com Deus caso você se afaste da igreja. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Se fosse para a gente ter vários batismos, a Bíblia estaria clara e falaria assim, olha, se você é membro da igreja, um exemplo, tá? Assembleia de Deus e for passar para Deus de amor, então você tem que se batizar de novo. Não fala sobre isso a palavra. Ou não diz também, olha, você tem que se batizar até a velha criatura morrer. Não diz isso a palavra. Está aqui bem claro. Quem crê? O que é crer? Quem se entregar. O crer não é simplesmente falar, eu creio. Aquele que se entregar, né? Aquele que crer no propósito de Cristo Jesus. Aquele que crer e for batizado, se entregar ao batismo nas águas, será salvo. Não está dizendo, olha, aquele que for batizado até morrer a velha criatura. Aquele que for batizado na igreja, só um exemplo, Assembleia de Deus, Deus de amor, luz para os povos. Não, aquele que crê, o batismo é único. É uma vez só. Aquele que crer será salvo, e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Então, independente da época que você foi batizado, independente de quando, quem te batizou, o importante mesmo é você se entregar a Cristo Jesus. Independente se é um pastor que está batizando,
se é um obreiro da sua igreja, está batizando, se é um bispo da sua igreja, se é um apóstolo, se é um reverendo, um membro da igreja. Porque você não está aceitando, não é o título da pessoa, você está aceitando Jesus. Você está aceitando o Criador. Você está aceitando aquele que deu a vida na cruz do Calvário para te salvar, para te libertar, para libertar os cativos, para trazer vida e vida em abundância. Então, entenda bem, pare dessa coisa de, sabe, as pessoas querem complicar o Evangelho de Cristo. As pessoas querem ali fazer as pessoas seguir a si, não a Cristo. Um exemplo, eu sou um líder religioso, eu quero que você me siga, não quero que siga Cristo. As pessoas estão querendo isso, que seguir ministério tal. Você não tem que seguir ministério tal, você tem que seguir a Cristo. Você tem que estar onde você se sente bem. Se você se sente bem onde você está, então continua lá. Se você se sente bem no outro lugar, então vai para onde você se sente bem. Porque você tem que ir para cultuar, para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Não é para ficar em rodinha fazendo fofoca da vida do outro. Porque isso você está desagradando a Deus. Você tem que se preocupar com a sua vida, com a sua salvação. O reino de Deus é para todos. Mas nem todos vão alcançar, porque muitos estão ali se escondendo atrás de um título, se escondendo atrás de uma posição, se achando melhor que as pessoas. O primeiro passo de Jesus foi a humildade. Quando Jesus estava se preparando para levar o seu evangelho ali, para cumprir o seu propósito com Deus, o primeiro passo foi a humildade. Ele foi batizado ali e por João, por um homem, um ser inferior a ele, vamos dizer assim. Não foi a posição, João não estava acima de Jesus, mas Jesus estava acima de João. Mas ele foi batizado por aquele que estava abaixo dele. Então não importa quem está te batizando, não vai fazer você mais santo ou não, porque aquele que talvez está te batizando está mais pecador do que você. Porque a geração que vivemos, o sistema religioso, o sistema do evangelho hoje em dia é corrupto como um sistema político. Você me desculpa a realidade, mas é. Só que você não tem que olhar para isso. Você tem que aceitar Jesus na sua vida. Você tem que crer na palavra de Deus. O que fulano, o que ciclano, o que Beltrano faz, é ele e Deus. Vai prestar conta é com Deus. Seja o líder que for. Você está entendendo? Sim ou não? Se você for procurar um líder religioso, eu já mudando um pouco de assunto, que vai ser exemplo aqui na terra, está perdido. Vai ter falha, qualquer um vai ter falha. Do maior líder, do mais santo que você achar, até o mais simplesinho vai ter falha, porque ele não é perfeito. O Espírito Santo sim é perfeito. Deus sim é perfeito. Jesus Cristo é perfeito. Então não fica tentando reparar ou preocupar, eu não quero que o pastor fulano me batiza, porque aquele ali é homem de Deus. Para de hipocrisia. Para com isso. Aceita Jesus. Não é o homem, não. Aí eu quero que fulano ore por mim, porque fulano é um homem de Deus. Quem vai te atender é Deus. Independente de quem ore. Se você orar na sua casa, Deus quiser te responder, Ele vai te responder. Você está entendendo? Então, você tem que deixar de se apegar ao homem e se apegar a Deus. Assumir Cristo na sua vida. Assumir Cristo como seu Salvador. Assumir Ele na sua vida como seu libertador. Você está afastado? Você foi batizado uma vez nas águas? Você está batizado para sempre. Você tem um selo para sempre. Você pode não estar, talvez, na melhor fase da sua vida. Você pode, talvez, não estar na melhor fase da sua vida. Mas, se você se reconciliar com Deus, se você se entregar a Cristo, se você assumir Ele no seu coração, se você colocar Ele como primeiro da sua vida, Ele é fiel e justo para purificar você de todo o pecado. Porque o sangue de Cristo na cruz do Calvário foi derramado para isso, para nos purificar. Pecamos, erramos, então temos que batizar novamente? Não. Nós temos que pedir perdão a Deus, se humilhar, não sentir remorso, tá? Remorso é uma coisa, arrepender é uma coisa.
Sentir remorso é outra. É você se derramar diante de Deus, reconhecer que está errado e crer no perdão dele. Porque senão você vai viver batizando na água constantemente. Você vai viver dentro da piscina da sua igreja todos os dias, se você for pensar em batismo. Você vai viver dentro da piscina. E vai lá e o pastor, eu estou batizando porque eu não mudei, não matei a velha criatura. Não, o batismo é um só. Eu tenho que estou mudando de ministério que não estou me sentindo bem, tenho que batizar de novo. Não, batismo é um só. Quem crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Então, tenha isso no seu coração. Se você não se batizou ainda, se você ainda não tomou essa atitude de batizar nas águas, então você vai, se arrepende, peça perdão a Deus pelos seus pecados, de fato, de verdade, e se entrega. Se entrega de fato, de verdade a Ele. Assuma, marca um dia que tiver o batismo na sua igreja e se batiza. Mas eu não fiz o cursinho. Não é cursinho, não. É a fé, é entrega, tá bom? As pessoas querem preparar. O preparatório do batismo é você saber o que está fazendo. Saber por que o batismo. Saber por que está sendo batizado. Saber por que você quer ser batizado. Esse é o curso. Simples. Porque a partir do momento que você se batiza, aí sim, você tem que começar a amadurecer a sua fé. Amadurecer o seu conhecimento, se desviar do mal, que são episódios que vamos falar futuramente aqui, tá bom? Nós estamos falando nesses episódios princípios, como ser um cristão inicial. E aquele que está já em outro patamar é bom ouvir essas mensagens para poder pensar e analisar como era o seu primeiro amor, que muitos também deixam esfriar o primeiro amor, tá bom? Então, o maior símbolo de entrega, de crer em Deus mesmo, que você vai demonstrar para Ele, é o seu batismo nas águas. Você se entregando verdadeiramente a Cristo, tá? Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor venha de encontro a esta pessoa agora e preparar esse coração. Preparar não, Senhor. Fazer esse coração ter uma atitude de se entregar. Essa pessoa tem uma atitude de se entregar ao Senhor verdadeiramente. Tomar a atitude de se entregar ao Criador de fato, de verdade. Senhor, tira as dúvidas do coração, os empecilhos do coração dele, do coração dela. Pai, e faça essa pessoa assumir um compromisso com o Senhor de querer abandonar este mundo, se entregar a Ti e se batizar nas águas de fato, de verdade, em o nome do Senhor Jesus. E o batismo é uma entrega. Você sabe que você tem feito, que tem entristecido o Espírito Santo, é largar e mudar. Mas não houve a mudança totalmente. O primeiro passo é o batismo nas águas. Você fazendo isso, você pode ter certeza que o Espírito Santo terá mais liberdade no seu coração e você vai ter mais força ainda para largar aquilo que não agrada a Deus, tá bom? Desculpa os barulhos, eu gravo o podcast em casa, eu tenho duas feiosas, tá? Duas cachorrinhas aí, quando passa alguma coisa na rua, lá te atrapalha um pouco, tá bom? Mas que Deus abençoe você, que tenha um ótimo dia, em o nome de Jesus.